Muito bom dia, bem-vindos ao Alguns Dedos de Conversa. Hoje fazemos um programa especial sobre a Estrada Nacional número 3. Temos à conversa Joaquim Ramos, como habitualmente, mas também André Salema, um dos mentores da plataforma pela Nacional 3. Vamos saber tudo sobre este projeto daqui a pouco. Muito bom dia, estamos hoje aqui à conversa com o André Salema e também, como naturalmente, Joaquim Ramos. Hoje, Joaquim Ramos, temos um convidado. Hoje temos um convidado, o André, exatamente. O nosso primeiro convidado. É o nosso primeiro convidado e eu quero aproveitar para saudar aqui a presença do André Salema, não só como na sua qualidade de Presidente da Associação de Bombeiros da Zambuja, e portanto pessoa profundamente conhecedora do que se passa na Nacional 3, mas também como dinamizador da plataforma e, portanto, como eu acho que ou achamos todos que este é atualmente um dos problemas mais cadentes em termos da vida da nossa terra, o problema da Nacional 3, acho que o primeiro convidado deste programa devia ser exatamente um dos elementos da plataforma, simultaneamente Comandante dos Bombeiros. Por acaso, Presidente da Associação qualquer dia será Comandante, não sei, ele lá saberá. Isso, o futuro logo saberá. Poderá ser qualquer coisa, o que ele quiser. Exatamente. Aliás, aproveitamos para agradecer ao Sr. Comandante Ricardo Correia, que anda por aí também, o facto de nos ter cedido aqui também as instalações e nos ter montado aqui algum equipamento para que pudéssemos gravar este programa, com uma das viaturas que muitas das vezes intervém também nos acidentes aqui na Estrada Nacional número 3. Joaquim Ramos, não sei se quer começar por dizer alguma coisa sobre todo este processo que começou ainda consigo, na altura em que ainda o Primeiro-Ministro era José Sócrates e que acabou de tirar o aeroporto de Ota e que deixou aqui, nesta região, dificuldades acrescidas aos municípios. Bom, em primeiro lugar, uma retificação. Eu sou uma pessoa já com algumas dezenas de anos, mas não sou tão antigo como a Nacional 3. Portanto, a Nacional 3 não nasceu efetivamente comigo. O processo, eu lembro, da OTA, não estava a chamar tão velho, não é? Eu lembro-me que uma das primeiras coisas para as quais fui alertado quando cheguei à Câmara foi precisamente que na Nacional 3, à entrada da Zambuja, já tinha morrido 9 pessoas num curto espaço de anos. Em 2001, na altura. Em 2001. E, portanto, a Nacional 3 sempre foi, efetivamente, um ponto onde muitas pessoas perderam a vida e muitos acidentes se realizaram. E nós tivemos a noção, ao longo dos anos em que dirigi a Câmara, que esse problema era um problema que se agravava e que urgia, efetivamente, resolvê-lo. Daí, o André Salema saberá melhor do que eu, os números da sinistralidade, particularmente este troço entre a Zambuja e o Carregado, mas daí que nós, mesmo antes de se ter colocado a questão da saída ou não do aeroporto da Ota, fizemos uma série de diligências junto das estradas de Portugal, então junto à Autónoma, etc., no sentido de as condições de segurança e de circulação serem efetivamente melhoradas. Essas diligências nunca tiveram qualquer espécie de resultado. E, consequentemente, aproveitou-se, na altura, uma coisa que foi as compensações, entre aspas, pela deslocalização do aeroporto da Ota, para colocar o arranjo faseado em termos de segurança e de circulação da Nacional 3 como medida prioritária no âmbito desse tipo de compensações. Eu posso depois, se for caso disso, referir alguns pormenores dessa situação, mas devo dizer que esse acordo teve para não ser assinado pela Câmara da Zambuja, precisamente porque o texto que lá havia relativamente à intervenção na Nacional 3 não era um texto que garantisse essa intervenção. Foi um acordo assinado pelo Primeiro-Ministro de então, o Engenheiro José Sócrates,
pelos diversos municípios que se sentiram lesados pela deslocalização do aeroporto, uns efetivamente lesados, particularmente Alenquer e Zambuja, outros que apanharam a boleia à conta da sua proximidade. E foram muitos também, não é? Foram muitos que apanharam. Foram muitos, foram 16. Foram todos os municípios do Oeste e 4 municípios da Lesíria e do Tejo. Esse acordo foi assinado, foi publicado formalmente, publicado em Diário da República, e foi um embuste político. Aliás, durante os meus 12 anos de Presidente da Câmara, o maior embuste político que assisti, porque breve tive a noção de que aquilo era um acordo que não era efetivamente para ser cumprido. Como se tem constatado até agora, malgrado a continuação e até o agravamento da sinistralidade na estrada e malgrado as diligências, quer os serviços da autarquia local, quer os cidadãos organizados nesta plataforma, têm desenvolvido para que a situação retroceda nesse sentido. Deixa-me só voltar um pouco atrás, porque entretanto houve um movimento anterior a este, liderado na altura pelo Armando Martins, que tinha perdido o sogro ali naquela rotunda, e houve nessa altura também uma luta com a Câmara Municipal e em conjunto com a Câmara Municipal, conseguiram na altura construir a rotunda que hoje está à entrada da vila. Não, a rotunda foi reconstruída pela Câmara Municipal. Era exatamente aí que eu queria chegar. Aliás, as duas rotundas neste exatamente. caso. Quer dizer, toda a intervenção que foi feita até hoje na Estrada Nacional 3 foi da exclusiva responsabilidade da Câmara, quando a Estrada Nacional 3 é da responsabilidade do Estado. Mas quer a rotunda poente, quer a rotunda nascente, foram construídas por recurso ao programa Polis, que foi um programa que nós propusemos e que foi aprovado, e as duas rotundas dos Casais de Brito, de baixo, e aquela rotunda mais à frente maior, foram financiadas por imposição nossa, na altura, pelo promotor da logística da Staples, a rotunda do Casal de Baixo, e pela Modis, e na altura aquela unidade logística em frente da Modis, que a meias construíram aquela rotunda grande. As estradas de Portugal, para além de promessas, para além de compromissos formalmente assumidos, nunca mexeram uma palha para evitar ou resolver qualquer situação a este nível. Fizeram aquela coisa faraónica numa plataforma logística fantasma na Castanheira, que envolveu até uma variante da autoestrada do Norte, e no entanto aqui, onde existe uma plataforma de logística que é das maiores do país e uma estrada que é um dos maiores pontos de sinistralidade do país, não intervêm. Estas são daquelas incoerências e daquelas coisas sobre as quais as pessoas se interrogam e para as quais não encontram qualquer espécie de explicação. E, portanto, eu acho, sinceramente, ao fim de 15 anos, ou 16, de tentativas, de reuniões, de compromissos, que isto só lá vai com tomadas de atitudes por parte da população, com movimentos cívicos e com uma tomada de atitude firme relativamente ao Estado no que diz respeito à resolução desta situação. E era mesmo nesse sentido, eu aproveitava para perguntar ao André. André, muito bom dia, obrigado também, agora na dupla qualidade de Presidente desta Casa e também de membro desta plataforma, pelo esforço aqui criado para nós conseguirmos fazer este programa aqui. Eu perguntava, esta inércia das estradas de Portugal levou de certa maneira a que a plataforma tivesse gritado um pouco mais alto com estas últimas iniciativas. Antes de mais, quero agradecer ao Valor Local o convite que foi feito para a plataforma da Estrada Nacional 3 estar presente e estar a debater este assunto, que é um assunto que é de máxima importância para o Conselho, aliás, para os dois Conselhos de Zambuja e de Alenquer, visando a promoção rodoviária neste eixo da Nacional 3. Relativamente a plataforma Nacional 3, pronto, nasceu devido à necessidade
e há individualidade existido. Os números que são avançados pela Autoridade Nacional Rodoviária identificam bem a necessidade premente que é preciso fazer uma intervenção aqui. Estamos a falar de 30 pessoas que já faleceram entre o ano 2000 e 2015, estamos a falar de 400 de feridos e estamos a falar de muitas famílias da Zambuja desmembradas, e eu sou o exemplo disso, como sabes, e existe aqui a necessidade premente de fazer alguma coisa por isto, e urgente. O povo não tem estado ao lado da plataforma a avaliar pelas assinaturas da petição. De facto, nós sentimos com muito desagrado que a população em geral está um pouco arredada desta problemática. Quando nós pedimos a plataforma, fizemos um abaixo-assinado eletrónico e manuscrito, os dois em simultâneo, tivemos perto de 2.000 e poucas assinaturas. Nós necessitávamos de 4.000 para ir provocar uma discussão no plenário da Assembleia da República, mas já com as assinaturas que nós temos disponíveis, já entretanto entramos em contato com os grupos parlamentares, basta essas 1.000 assinaturas para junto dos grupos parlamentares poder fomentar esta discussão, e é o que fizemos, e aliás já temos alguns grupos parlamentares, nomeadamente já o PCP, que demonstrou a disponibilidade para discutir esta matéria. Joaquim Ramos, aquilo que o André está aqui a dizer leva-nos para outro nível da democracia. Não seria necessário 4.000 assinaturas, numa democracia se calhar mais perfeita, para que este assunto, onde morreram 30 pessoas entre 2010 e 2015, fora as outras todas que já faleceram na Nacional 3, para que este assunto fosse discutido. Eu diria até que não seria necessária nenhuma assinatura. Seria necessária apenas que as entidades que têm a tutela sobre este tipo de situações estivessem atentas ao que se passa de facto na Estrada Nacional 3 e tivessem o respeito pela vida humana, o respeito pelas pessoas e a vontade de resolverem este problema. Acho que isso seria o suficiente e acho que numa democracia madura seria assim que se resolveria a situação. Já vamos falar um bocadinho sobre as condições da via. Entretanto, nós falámos antecipadamente com o comandante dos bombeiros, Ricardo Correia, que nos falou naturalmente das preocupações dos bombeiros para esta via. É uma via onde passam 10.000 caminhões por dia, 10.000 pesados é muito pesado para esta via que já precisa de alguma intervenção, e são essas as declarações que vamos ouvir agora de seguida. Sr. Comandante, muito obrigado por ter decidido falar com o Valor Local. Pergunta que lhe faço, nós estamos aqui na Estrada Nacional número 3, quais são as vossas principais preocupações? Estamos a falar de uma estrada que tem um tráfego automóvel muito intenso, principalmente de veículos pesados de mercadorias, e também por isso a carga de possibilidade de haver um acidente é bastante elevada, e principalmente em acidentes com feridos muito graves, e isso para nós que temos a responsabilidade do socorro é uma preocupação enorme, até porque normalmente os acidentes que envolvem veículos pesados de mercadorias são normalmente também eles sinónimo de acidentes com vítimas muito graves e muitas vezes até com vítimas mortais. Em termos de formação, os bombeiros da Zambuja estão naturalmente capacitados para uma intervenção nesta estrada e já fizeram muitas. No futuro há muita gente que defende aqui, por exemplo, um separador central ou a pintura da estrada e a colocação de mais sinalização. Acha que isto pode ajudar-vos no vosso trabalho? Sim, como quem passa nesta estrada todos os dias percebe que há vários perigos associados ao tráfego da Nacional 13 e muitos deles têm a ver com o cruzamento dos veículos a tentar entrar dentro do setor logístico e das empresas aqui da Nacional 3, e também tem muito a ver com aquilo com a quantidade de passageiros, com a quantidade de peões que circulam na Estrada Nacional 3, muitas vezes em circunstâncias de visibilidade muito reduzida e com risco associado de atropelamentos ou de eventuais despistos que possam causar vítimas mortais de quem circula a pé nesta via. Há muita gente sem qualquer tipo de visualização, digamos assim, sem coletes refletores, que passa aqui durante a noite, ainda nas últimas madrugadas com muita chuva, nós também verificámos isso. Acha que isto vai ter que levar a uma campanha de sensibilização junto das empresas, dado que essas pessoas são funcionárias das empresas aqui? Sim, é um facto. As empresas têm uma responsabilidade daquilo que são os seus trabalhadores, mesmo que eles estejam a caminhar para o seu local de trabalho. Penso que é uma responsabilidade também deles promoverem a segurança dos trabalhadores, mas também é preciso que os próprios trabalhadores, e eu sei que há exemplos aqui na Zambuja de empresas que já fizeram esse trabalho, mas muitas vezes os próprios trabalhadores também não estão sensibilizados para utilizarem meios de visibilidade que
que permitam que os condutores que circulam no Nacional 13 os vejam. Também não é menos verdade que o facto de não haver iluminação suficiente na via faz com que, mesmo usando esse tipo de equipamentos, muitas vezes eles não sejam visíveis. E é para mim, penso que para nós, bombeiros da Zambuja, uma preocupação muito elevada o facto destes peões circularem na Nacional 3 sem qualquer tipo de visibilidade, o que provavelmente poderá um dia destes dar uma tragédia muito grande. Relativamente ainda à perigosidade desta estrada, nós também temos aqui veículos de mercadorias a passar muitas das vezes a altas horas da madrugada, alguns se calhar também com excesso de peso, porque também já se verificaram situações dessas. Isto estamos a falar mais do domínio da fiscalização, mas também interfere na segurança. Eu diria mais até 10 mil caminhões por dia a circularem aqui com o mais diverso tipo de matérias perigosas, químicos, todo o tipo de materiais passam aqui todos os dias e os acidentes por si só podem ser muito mais perigosos. Um dia pode haver uma grande tragédia com a envolvência destas mesmas matérias perigosas, coisas que nós não podemos imaginar, nem se calhar nem estamos tão sensibilizados assim, mas é uma possibilidade que temos de ter todos os dias em cima da mesa. O que é que pode acontecer com este trânsito, com este tráfego e com este cruzamento de veículos nesta via, se algum dia se envolver matérias perigosas e passageiros numa circunstância de acidente? E aqui ao lado temos a ferrovia, portanto, que é também uma situação acrescida, apetecível para as empresas que vêm para aqui, porque têm naturalmente aqui o comboio ao lado, mas tem também uma Nacional 3. A vossa preocupação no que diz respeito à linha Caminho de Ferro vai também neste sentido? Claro, nós todos os dias, a Autoridade Nacional de Proteção Civil passa-nos a informação dos comboios com matérias perigosas que passam nesta via, como é lógico, é uma preocupação também para nós, porque não estamos livres de haver descarrilamentos ou qualquer outro tipo de incidentes ferroviários que possam pôr em causa a segurança das populações. E acabamos de ver então as declarações de Ricardo Correia, o novo comandante aqui dos Bombeiros da Zambuja, assumiu o lugar há meia dúzia de dias, mas já está aqui na corporação, penso eu, desde o final do ano passado, já conhece também um pouco aquilo que se passa nesta Estrada Nacional número 3, e agora, André Selema, esta questão que envolve 10 mil pesados por dia, com uma logística enorme aqui na freguesia, digamos assim, acaba por ser uma preocupação dos bombeiros, da proteção civil, das próprias empresas que ali estão, porque também ouvimos aqui o comandante a dizer que muitos dos trabalhadores passam sem qualquer tipo de colete refletor durante a noite e com condições climatéricas também às vezes adversas nesta estrada, e já tivemos um caso de um atropelamento e fuga complicado na Nacional 3. Todos estes, enfim, estas incidências, o que é que dizem à plataforma? Isto é basicamente um cocktail, não é? De tantas variáveis e tantos fatores, nós vemos no dia-a-dia o resultado que dá. Aquilo que o comandante Ricardo Correia disse é que um dia esse cocktail ainda vai ser ainda pior, não é? Porque temos todas as condições nesse momento para isso acontecer. Nós conhecemos as infraestruturas, nós temos um acontecimento recente que é o estacionamento ao longo das bermas, um acontecimento ainda mais recente que é a circulação de trabalhadores ao longo a Estrada Nacional 3, quando vem do apiadeiro do Espadanal para as empresas, durante a noite, que ainda acentua essa componente, e depois sem qualquer tipo de equipamento visível, refletor, para que possam ser vistos. Eu gostaria de dizer que eu estive numa dessas empresas há pouco tempo e falei com o diretor-geral dessa empresa e chamei a atenção e sensibilizei para este facto. Antigamente nós tínhamos, não sei se é a redução de custos, se é a crise ou o que é que se deve chamar, nós antigamente tínhamos os transportes dos trabalhadores, que tinham, as próprias empresas tinham meios para isso, e entretanto deixamos de ter. Vemos carros, cada vez mais carros estacionados na estrada, sem escapatória alguma de fuga em caso de alguma situação que aconteça, e depois deixamos de ver também os trabalhadores serem transportados para as próprias empresas, não é? E vão a pé, muitas vezes. E vão a pé, em contramão. De facto é uma situação preocupante. Já demonstrei e já sensibilizei o diretor-geral dessa empresa para tomar medidas, porque um dia destes vamos ter aqui uma desagradável surpresa de uma catástrofe, de se calhar um atropelamento múltiplo, dezenas e dezenas
dos trabalhadores que ali circulam. E agora vamos ter os peregrinos para Fátima, que é outra preocupação. Exatamente, exatamente. Que podem não ser do Conselho, mas passam aquela estrada e são aos milhares. Não vamos muito longe, em anos anteriores, já, não nesta via, mas em outras vias deste país, já aconteceram desgraças que foram noticiadas e na altura sabemos bem as consequências que esse tipo de acidentes tiveram. Joaquim Ramos, isto é também uma falta às vezes de civismo por parte das próprias pessoas que circulam a pé na Nacional 3. Aliás, há empresas que, segundo sei, também distribuem coletes refletores e o André poderá confirmar isto, e os trabalhadores simplesmente não os usam. Não é? Bom, mas isso é um problema comum à generalidade das situações, não é uma particularidade da Nacional 3. As pessoas em Portugal estão muito pouco sensibilizadas para medidas preventivas e, portanto, normalmente aqui só se clama pelas coisas depois delas acontecerem. Portanto, isso é um reflexo, efetivamente, dessa atitude que nós temos perante as coisas. Este fenómeno que o André referiu é um fenómeno novo, que eu comecei a notar há cerca de um ano para cá, quando às vezes venho de Lisboa à noite. De facto, aquela peregrinação de pessoas a pé até às empresas é um fenómeno novo e um fenómeno preocupante, porque de facto, em termos de segurança rodoviária, penso que é das situações, eu próprio já não estive envolvido, mas apercebi-me do perigo que um tipo de situação dessas representa, particularmente à noite. Mas é um fenómeno novo nesta situação, e eu acho que neste campo há que responsabilizar as empresas intervenientes por este tipo de situações. O Joaquim Ramos foi conhecido como um presidente polémico que dizia quase tudo o que lhe vinha à cabeça. Trouxe-lhe alguns amargos de boca. Sim. Mas nunca pensou em determinada altura que este tipo de situações seria um grito de revolta do género: se acabasse com a Feira de Maio, toda a gente se revoltava, mas se fizesse uma manifestação para se pedir o corte da Nacional 3 por estas situações, o povo não se mobilizava? Não se mobilizava? Não se mobilizava. O povo de Zambuja... Tem essa noção, não é? O povo de Zambuja é um povo difícil de mobilizar. Mas eu penso que isso é um fenómeno geral, não é? Eu lembro-me que talvez a única ação que conseguiu alguma mobilização popular durante os 12 anos em que foi Presidente da Câmara foi a que correspondeu ao fecho do centro de saúde durante o período noturno. Mas mesmo assim foi uma coisa que demorou 2-3 dias. Depois acabou por morrer por ela própria. E nós já tivemos, de facto, coisas suficientemente gravosas aqui no Conselho que implicavam ou que justificavam uma mobilização popular significativa. Dou-lhe, por exemplo, o caso do fecho da Opel. Grande parte da economia e das famílias de Zambuja dependiam dessa fábrica. Não houve mobilização nenhuma popular à volta dessa situação. E dou-lhe o caso agora desta situação da Estrada Nacional número 3, onde também a mobilização foi muito aquém daquilo que seria necessário e de que nós precisaríamos para ter uma retaguarda mais forte, digamos assim. Outro exemplo, também lancei, enquanto Presidente da Câmara, um movimento cívico no sentido de obrigar a EPAL a enterrar o que a Torre de Castelo de Bode. Mobilizou 6 ou 7 pessoas. Portanto, as pessoas, de facto, aqui em Zambuja não têm capacidade de mobilização. Têm capacidade de queixa, isso sim, mas de mobilização... Mas isso também é genérico no país. São reativas, não são proativas. Também é genérico no país, naturalmente. Não é uma particularidade específica do nosso Conselho. Aqui, se calhar, sentimos mal porque sentimos mais porque estamos cá, não é? Estamos mais diretos. André, eu aproveitava para perguntar a plataforma da qual faz também parte o Joaquim Ramos, tem estado ativa nos últimos dias, vamos ter algumas iniciativas para o dia 15 de maio. Esta última conferência de imprensa feita, não sei se correspondeu às vossas expectativas em termos de adesão, em termos de comunicação social, pelo menos da parte do Valor Local, demos o devido eco
esperamos que nós tenha sido também, da nossa parte, importante e significativo, mas da vossa parte, quais eram as vossas expectativas desta conferência que fizeram? Aquela conferência que se fez, basicamente, o intuito era chamar a atenção da comunicação social e de alguns intervenientes com responsabilidades nesta matéria, e aí foi alcançado até por aquilo que nós vamos desenvolver no dia 15 de maio, que poderemos falar mais à frente. Era esse o principal objetivo, conseguimos dar eco, tanto demos eco que já fomos contactados por meios de comunicação de dimensão nacional. A semana passada demos uma entrevista à Antena 1 e quer seguir par e passo toda esta situação. De facto, aquela sessão pública de esclarecimento também foi para alertar um conjunto de atividades que entretanto foram surgindo, nomeadamente no início do ano, onde eu estive presente numa apresentação pública da CMLT com o Ministro da Administração Interna da promoção da segurança rodoviária na Alzira do Tejo, em que nós temos um entendimento contra aqueles investimentos que vão ser feitos, não contra o investimento em si, mas contra a prioridade desse tipo de investimentos. Estamos a falar, nesse âmbito desse projeto, são 3 investimentos de promoção rodoviária em 3 locais no concelho, um deles na Nacional 3, mas não no eixo prioritário, que nós consideramos prioritário, que é a Zambuja-Carregado, e de facto achamos que fica muito aquém as prioridades de investimento para a redução da sinistralidade rodoviária, quando a própria Autoridade Nacional Rodoviária, a CMLT, define que este eixo, a Zambuja-Carregado, é um eixo complicadíssimo. Já não vou falar nos pontos negros, porque deu o que deu naquela cerimónia, naquela sessão pública de esclarecimento, a definição do ponto negro, mas de facto todos nós sabemos o que se passa e decidimos investir em outros, não é que eles não sejam necessários, mas decidimos investir em locais que não são prioritários e nós não vamos de ânimo leve esse tipo de situações. Isso foi um investimento proposto provavelmente pelo município, aceito pela CMLT, Presidente Joaquim Ramos, ou ex-presidente, presidente sempre, não é o costume, presidente emérito, como diz aqui o André Salema, as relações com a comunidade intermunicipal de Alzira do Tejo, porque a Zambuja inicialmente estaria ligada à área metropolitana de Lisboa, passou a ser o parente mais novo, digamos assim, ou o filho mais novo da CMLT. Notou de alguma forma, enquanto Presidente de Câmara, que a Zambuja estivesse relegada para segundo plano, porque tinha chegado recentemente, estamos a falar a nível de fundos comunitários, por exemplo? Nunca, antes pelo contrário. Nunca. Devo dizer, quando foi no meu primeiro mandato que optámos por sair da área metropolitana de Lisboa e integrar na Alzira do Tejo, mas já pertencíamos à Associação da Alzira do Tejo nessa altura. Mas formalmente foi. E eu acho que estrategicamente e a médio e longo prazo foi das medidas mais acertadas que o Conselho tomou. Porque o que é verdade é que, efetivamente, hoje em dia, nestes quadros comunitários de apoio, enquanto a área metropolitana de Lisboa já não é elegível, porque já ultrapassou os 75% do nível de riqueza para ser elegível, a Zambuja continua a ser o primeiro concelho, ou se quiser o único concelho do Distrito de Lisboa a ser elegível para fundos comunitários e particularmente neste quadro ao nível de empresas, e se calhar as últimas instalações de empresas que se têm verificado no nosso concelho deve-se exatamente a essa medida estratégica que foi tomada no princípio da década de 2000. Nunca me senti discriminado enquanto Presidente da Câmara, nunca senti que o Conselho tivesse sentido discriminado, antes pelo contrário. Acho que a participação na Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo trouxe imensos benefícios para o município de Zambuja, só que estas questões da segurança rodoviária, pelo menos no meu tempo, nunca foram tratadas ao nível da CMLT. E, portanto, a organização diz que é a primeira a fazer estes levantamentos. A leste do paraíso relativamente a essa matéria. Mas isso não é matéria da CMLT,
Isto é uma estrada nacional, isto é matéria do Ministério das Obras Públicas e é matéria das Estradas de Portugal. Isto, a cada um o seu nome e a cada um as suas atribuições. Quem tem que ser chamado à palma pelas mortes que aconteceram na Nacional número 3 e pela continuação da situação são duas entidades, as Estradas de Portugal e os diversos governos que passaram ao longo destes anos. Acha, por exemplo, que o facto da Opel ter acabado levou um bocadinho também a sinistralidade naquela estrada, com outro tipo de empresas ali fixadas, com outro tipo de... É verdade, eu já sei onde é que quer chegar, porque eu ando cá e ouço, não é? E, portanto, acusam-me de ter promovido a logística no eixo da Estrada Nacional número 3. Promovi. É verdade, promovi a logística no eixo da Estrada Nacional número 3. Mas eu pergunto qual era a alternativa. Qual era a alternativa? Porque eu apanhei uma fase da vida do país em permanente crise. Eu lembro-me que no dia em que fui eleito Presidente da Câmara, o Primeiro-Ministro António Guterres demitiu-se. E a partir daí tivemos o governo PSD, doutora Manela Ferreira Leite com as medidas impostas de restrição financeira à Câmara, crise de 2008, empresas a deslocalizarem-se, falta de investimento público e privado e, portanto, a única coisa que mexia no Conselho era a logística e punha-se uma questão: vou impedir que se criem postos de trabalho no Conselho? Não licenciando as unidades de logística que queriam vir para aqui, não. Vou aproveitar, efetivamente, a única atividade económica que neste momento tem a potência por si instalar. Foi promovida uma variante também nas traseiras da Nacional 3. E agora é o seguinte, mas isso foi acompanhado por outro tipo de situações. E se for ver no Plano Mateus, que a única pessoa que liga ao Plano Mateus é o Daniel Claro para o criticar. Mas se for ver o plano de Mateus, que foi feito durante o meu período como Presidente da Câmara, tem lá um plano estratégico, é uma coisa a médio e longo prazo. E está lá que este troço da Estrada Nacional 3 tem que ser transformado na estrada de serviço de apoio à plataforma logística da Zambuja. E há que fazer uma variante por trás, que então sim, a longo prazo, prolongo a Nacional 3 por trás da Zambuja e tenho uma nova inserção na autoestrada a norte do Nó do Carregado. Esse projeto está feito. As Estradas de Portugal têm esse projeto feito, mas eu até admito que não houvesse condições para avançar com ele de imediato. Agora, fazer a última rotunda que falta fazer neste troço na Nacional 3, que é junto à Ciba. Fazer um separador físico ao longo do eixo da Nacional 3 para evitar as viragens à esquerda, que é o grande problema da sinistralidade da Nacional 3. Tomar outras medidas de segurança, particularmente no que diz respeito ao estacionamento lateral dos caminhões e no que diz respeito à circulação das pessoas, é uma coisa que pode, com meia dúzia de euros e sem grande esforço, ser feita e que apenas por negligência, desinteresse e de respeito pela vida dos outros não é feito. André, esta situação vocês sentiram quando foram à última reunião nas Estradas de Portugal, esta aparente falta de interesse em investir, com o argumento que de facto não há dinheiro, não é? Nós tivemos lá reunidos o ano passado com o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal, com o Presidente da Câmara da Zambuja e Alenquer, e também lá estivemos representados, aliás estivemos lá os três. Como aqui o Dr. Joaquim Ramos diz, está tudo previsto no papel. Existem fichas de intenções desde o Plano Mateus, já passamos do Plano Mateus para as medidas de compensação do aeroporto da OTA e já passamos para um Plano C, que é o próprio Plano das Infraestruturas de Portugal relativamente a esta via, e foi proposto uma calendarização de algumas obras a fazer para minimizar as consequências da sinistralidade. O que é facto é que não tem sido cumprido.
e sistematicamente as infraestruturas de Portugal vão prorrogando e vão, perdoem-me o termo, mas vão empurrando o assunto com a barriga, à espera que se resolva. Lá está, na nossa opinião, isto é tudo uma questão de prioridades. E penso que numa estrada com um índice de necessidade destes, penso que já se devia ter feito alguma coisa. Aliás, nós, enquanto plataforma, já intercedemos junto ao Sr. Presidente da Câmara da Zambuja no sentido de intentar, junto das infraestruturas de Portugal, uma ação judicial. Existem acordos, existe muita matéria escrita, alguns acordos celebrados, e nenhum deles é cumprido. Isto com certeza seria uma forma de promover algum tipo de iniciativas que não estão a ser feitas, porque realmente no dia vamos chegar a um ponto, vamos esgotar esta via diplomática, não é? E antes de esgotar esta via diplomática, acho que era uma ação que devia ser feita pelo município, aliás, em conjunto com os dois municípios, porque são os dois mais afetados sobre este assunto, e que devia ser levada a cabo. Aliás, além disso, como já foi aqui dito, as 4 rotundas que foram feitas foram algumas por investimento do município e outras pelas logísticas, pelos promotores imobiliários que fizeram esse investimento. Já propomos até ao senhor, já desafiamos o Sr. Presidente da Câmara da Zambuja, ser as expensas próprias o município a desenvolver a construção dessa rotunda. Vamos já desenvolver esse assunto, vamos só fazer aqui uma pequena pausa, vamos falar daqui a pouco já sobre esta questão desta ação judicial. E estamos de regresso para falar precisamente das ações que podem vir a ser tomadas, e uma delas, falava aqui o André, uma ação judicial contra as Estradas de Portugal. Esse desafio foi lançado ao Luís de Sousa. Sim, foi numa Assembleia Municipal, aliás em duas, nas últimas que estive presente, um enquanto deputado municipal em substituição e outro como de cidadão, nos Casais das Boiças e em Zambuja. O Sr. Presidente da Câmara disse que ia avaliar esse assunto. Antes de chegar aí, o Sr. Presidente da Câmara de Alenquer e a Zambuja pediram uma reunião ao Sr. Ministro das Obras Públicas. Como sabemos, no ano passado tivemos a visita do Secretário de Estado, onde todas as promessas foram reiteradas e passado quase um ano, ou já passado um ano, continuamos na mesma. E vemos aqui uma tentativa de continuar a empurrar o assunto com a barriga. Joaquim Ramos, esta ação judicial é possível ou vamos entrar naquela ação judicial também que se pôs à Opel pelas comparticipações que nunca vieram? Não, esta ação judicial é perfeitamente possível, porque eu acho que é sempre possível por uma ação judicial quando há um acordo firmado que não é cumprido. Pronto. Foi o caso, não é? Seria inédito. O que há é uma falta de tradição em Portugal de pôr o Estado em tribunal. Às vezes por receio também, não é? E o que há também é uma falta de tradição nos poucos casos em que o Estado foi posto em tribunal de o Estado ser obrigado a fazer as suas obrigações. Mas eu acho que isso não lhe liba, de facto, que não se ponha esse tipo de ação judicial. Eu devo dizer que nunca pus relativamente a esta matéria, na medida em que fui tendo sempre a esperança de que talvez se fosse conseguido alguma coisa, porque o jogo do empate também foi uma estratégia muito utilizada em todo este processo, e não só no que respeita à Estrada Nacional, mas também como a outras contrapartidas que constam do documento que foi assinado. Entretanto, eu infelizmente em abril de 2013 tive um acidente cardíaco que tive e, portanto, afastei-me completamente desse tipo de situações. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás para lhe dizer o seguinte, que o desaforo vai ao ponto de, nessa reunião que nós tivemos com a Estrada de Portugal e com os presidentes das duas câmaras presentes, a grande obra que foi anunciada pelo Sr. Presidente das Estradas de Portugal para a Estrada Nacional número 3 foi a colocação de uns semáforos no cruzamento da Nacional 3 com a número 1 no carregado. No cruzamento das quatro estradas. O Sr. Presidente
da Câmara de Alenquer se ia mandando ao ar, não é? Naturalmente, face a este tipo de situação, e logo ali esses semáforos passaram à história, não é? Mas era o plano que tinham. Há uma falta de conhecimento do país real por parte destas empresas? Há uma falta de definição de prioridades, há uma falta, eu não quero acusar, eu não sei que atualmente quem é que manda nas estradas de Portugal e, portanto, o que eu vou dizer não tem nada a ver com concreto, mas o que eu acho é que, efetivamente, as escolhas que são feitas para estes organismos importantes não são feitas por caráter técnico e por caráter de competência. Em Portugal há a grande pecha de escolhas das pessoas para desempenharem lugares de importância serem feitas por critérios de ordem política e por ordem de amizade ou conveniência. Não estou a dizer que seja este o caso. Não conheço sequer, nem sei quem é o atual presidente das Estradas de Portugal. Não é? Mas é uma tradição portuguesa. Ora bem, isto é uma tragédia. Isto é uma tragédia porque eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, na época das grandes convulsões governamentais em França e em Itália, os dois países continuaram a funcionar porque a máquina do Estado era constituída por pessoas conhecedoras e competentes que a aguentaram. Aqui, se isto acontecesse, o país parava, porque de facto está tudo politizado, desde o Primeiro-Ministro até ao contínuo. Podemos ver aqui alguma descoordenação das estradas de Portugal, por exemplo, quando na mesma semana ficamos a saber que a ponte 25 de Abril precisa de um investimento de 18 milhões de euros, a Torre de Belém, que não faz parte desta instituição, mas pronto, tem problemas também, por enquanto, e a ponte Dona Amélia, mesmo aqui ao lado, que esteve encerrada ao trânsito porque havia suspeitas também de dificuldades que podiam levar à queda da ponte, não é? É a conjugação de três coisas. Primeira coisa, a incapacidade que os portugueses têm de tomar medidas preventivas. Só atuam depois dos acontecimentos. Vejam-se os fogos, dos quais a gente já aqui falou, e também é uma matéria que diz respeito aqui ao André Salema. Primeiro fator. Segundo fator, um enviesamento na definição de prioridades. Mete-se à vista desarmada que era muito mais prioritário intervir aqui na plataforma da Zambuja do que construir uma plataforma em terrenos de aluvião na Castanheira que ninguém utiliza. Terceira questão, os critérios de escolha dos responsáveis, em serem muitas vezes critérios técnicos e critérios de competência, mas sim critérios de amiguismo político. Na reta final, falemos do futuro, porque esta plataforma, André Salema, tem projetos para o dia 15 de maio, até lá vão haver outras iniciativas. O que é que se vai passar a partir de agora? Antes de dizer isso, eu só queria chamar a atenção para um fator que agora, que aquilo que disseste está cada vez vem mais a público. É que um dos pilares do nosso país que o Estado deve ter é a segurança, não é? E nós estamos a assistir a uma decadência do tratamento da segurança de diversas infraestruturas e não só. Estamos a falar de infraestruturas públicas em caso de incêndios. Parece que essa segurança, que é uma das componentes essenciais de um Estado, está a ser posta em causa. De facto, é preocupante. Relativamente ao dia 15 de maio, a plataforma quer fazer uma manifestação simbólica para chamar a atenção de todos os responsáveis. Dia 15 de maio vai ser o Dia das Famílias e será um dia em que nós nos propomos eliminar a Estrada Nacional 3 com centenas ou milhares de garrafões de água, vazios obviamente, com umas lamparinas lá dentro, para chamar a atenção dos responsáveis sobre isto, através da comunicação social e não só. Nós temos aqui várias entidades que já nos dispuseram em ajudar. Estamos a falar das coletividades, da Zambuja, Junta de Freguesia do Carregado, da Câmara Municipal de Alenquer e Câmara Municipal da Zambuja. Também as próprias autarquias sentem necessidade que estas plataformas públicas, cívicas, possam de alguma maneira fazer alguma força, porque também eles se sentem impotentes
junto destes organismos estatais para chamar a atenção sobre estas matérias. E nós propomos a fazer isso no próximo dia 15 para, de uma vez por todas, chamar a atenção e trazer o máximo à ribalta possível este assunto. Esses garrafões podem ser entregues? Na Junta de Freguesia, nos bombeiros da Zambuja, e iremos agora nos próximos dias informar através da nossa plataforma do Facebook da forma como se poderá desenvolver estas atividades, com uma bolsa de voluntários que vai ser criada também para nos ajudar a levar a cabo este projeto. Joaquim Ramos, queria acrescentar alguma coisa? Queria fazer um apelo. Nós estamos aqui, portanto, os dois. O André Salema perdeu um irmão na Estrada Nacional número 3. Eu, ainda há pouco mais de um ano, perdi uma grande amiga de infância que me acompanhou sempre ao longo do meu percurso de vida também nessa Estrada Nacional número 3, e nenhum de nós, zambujenses, habitantes de Vila Nova ou de Valparaíso ou de Aveiras ou de qualquer outro ponto do concelho ou de fora do concelho, está isento de amanhã perder um familiar muito próximo, um filho, um irmão, um marido, uma mulher, um pai, na Nacional número 3. E, portanto, é preciso que as pessoas se mobilizem no sentido de que a intervenção na Estrada Nacional número 3, tanto quanto eu me apercebi, quanto todos nos apercebemos, só irá lá com um grande levantamento popular. E, portanto, é preciso que as pessoas se mobilizem para esse levantamento popular, levantamento em termos pacífico, claro. Não é um levantamento à laia da Venezuela, mas é um levantamento em termos pacíficos, que acompanhem os organismos locais oficialmente eleitos neste tipo de reivindicações também, porque as câmaras da Zambuja e de Alenquer têm sido, de facto, também lutadoras no que diz respeito a este tipo de intervenção, mas eu acho que efetivamente só com um grande apoio popular, e que esse apoio é devido, porque um dia destes pode ser um filho nosso que fique lá. Joaquim Ramos, nós daqui a um mês voltamos-nos a encontrar. Obrigado. Até lá também no Valor Local há de acompanhar as iniciativas da plataforma. Fica aqui o apelo para já à mobilização da população e também à entrega desses garrafões de água vazios, tanto nos bombeiros como na Junta de Freguesia da Zambuja, e depois, claro, a partir também das redes sociais, do próprio jornal e comunicação social restante, vai-se dando a conhecer passo a passo o que vai ser feito até ao dia 15 de maio.